com o nosso Panorama 95. Agora tem um quadro. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, recebendo hoje o médico otorrino Toênio Lobo. Toênio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Muito obrigado, Marcos. Bom dia a você, bom dia a Geraldinho, que se encontra aqui conosco, e bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Já nós vamos dizer aqui no ar as dúvidas que fizemos aqui, perguntamos aqui a doutora Toênio aqui fora do ar, né, nos bastidores, para que possa até ajudar também os nossos ouvintes. Mas o nosso tema de hoje é ronco e apneia obstrutiva do sono. E aí, doutor Toênio? Esse é um tema muito importante porque é bastante prevalente. Muita gente ronca e muita gente também tem apneia. Embora o ronco não seja um sintoma, um quadro clínico perigoso para a saúde do paciente, diferentemente a apneia o é. Quem tem apneia representa um risco potencial para a saúde relativamente alto. Então a gente tem que ficar atento, principalmente ao paciente que tem apneia. Então o ronco nada mais é do que a vibração das estruturas da faringe, a passagem do ar. Quando a gente respira, quando a gente faz principalmente a inspiração, está puxando o ar para dentro, essa passagem do ar, em algumas situações, ela pode provocar a vibração das estruturas da garganta, da faringe. E essa vibração produz um som, que é o ronco. Bastante comum, tem algumas pessoas que têm tendência natural a ter, por uma questão anatômica, por uma questão de uma série de fatores que a gente vai enumerar daqui a pouquinho. E em consequência a isso, principalmente nos casos em que há uma obstrução mecânica da respiração, a pessoa pode desenvolver apneia. O que seria a apneia? A apneia é como se fosse uma interrupção do fluxo do ar. O ar deixa de passar, deixa de sair de fora do nosso corpo para passar pelo nariz e chegar até o pulmão. Então é cortado esse fluxo, é cortado essa possibilidade de a gente puxar o ar até o pulmão. Isso geralmente também por colabamento das estruturas da faringe. A garganta da gente ela se fecha. Eu já citei esse exemplo aqui em outras vezes, mas fica mais fácil de quem está ouvindo entender. Ela acontece muito parecido com uma garrafa PET, por exemplo. Se a gente tentar puxar todo o ar, abre a tampa da garrafa, ela está vazia, você vai puxar o ar de dentro com a boca. Qual a tendência natural dessa garrafa? Ela fechar. Se não for uma garrafa muito rígida, se for uma garrafa um pouco mais mole, ela vai fechar, vai colabar. E é mais ou menos isso que acontece com a nossa garganta quando ocorre uma apneia obstrutiva, tá certo? A gente puxa o ar, tem algum mecanismo obstruindo essa passagem e provoca o colabamento e, consequentemente, a interrupção do fluxo do ar. E isso, para a saúde como um todo do paciente, se for um evento isolado, não tem grande problema. Mas se for um evento repetitivo, a pessoa várias vezes na noite vai apresentando apneia, não para um dia, mas para médio e longo prazo, isso representa um risco potencial alto para a saúde do paciente. O paciente que tem apneia, ele tem uma tendência maior a ter descompensação da pressão arterial, a pessoa que tem já é hipertenso, ou que só tem a tendência genética para ter hipertensão, ele pode passar a ser hipertenso, ou agravar a hipertensão por contribuição importante da apneia. O paciente que tem apneia, ele pode ter descompensação de quadros de diabetes, pode ter problemas de conciliar o sono ou de qualidade de sono, pode ter problema de descompensação de problema de tireoide, uma série de fatores que pode surgir ou se agravar, principalmente se agravar, em decorrência desse quadro. Então a apneia ela é graduada em estágios, digamos assim. O estágio 1, que a apneia é leve, tem repercussão menor, obviamente. O estágio 2, que é a apneia moderada, já tem mais repercussão. E o estágio 3, que é a apneia severa. Então, sempre tem que ser tratada, principalmente nesses estágios mais avançados, na moderada e na severa. Qual seria o tratamento para a apneia? Aí tem que ver a causa base. A apneia, o ronco, ele ocorre por uma série de fatores, geralmente. Quem ronca, não ronca quase nunca por um fator só. Mas os fatores obstrutivos são sempre muito importantes. Então, desde o começo do nariz, tudo que causa obstrução do nariz, rinite, sinusite, pólipos nasais, na criança, a hipertrofia da adenoide, tudo isso pode dificultar a respiração pelo nariz e, consequentemente, favorecer ronco e apneia. Na garganta, a estrutura anatômica da garganta também, a pessoa que tem a garganta mais estreita, o palato mais longo,
quer dizer, o céu da boca mais comprido, a úvula, que o povo chama campainha mais comprida, também pode contribuir para ronco e, consequentemente, para a apneia. A posição da língua, a língua mais posteriorizada, pode contribuir para a apneia. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta para avaliar as possibilidades de tratamento, de acordo com cada caso. Tem gente que vai ter um tipo de tratamento determinado, outras pessoas vão apresentar outro. No adulto, principalmente, quando a pessoa tem apneia, é muito importante, ou quando suspeita que tem apneia, que tem muito ronco, suspeita que tem apneia, é muito importante que se faça o monitoramento disso para saber que tipo de tratamento instituir. Esse monitoramento é feito através de um exame chamado polissonografia. A polissonografia é um exame que monitora uma noite de sono do paciente. O paciente geralmente dorme com esse equipamento em casa e ele faz a avaliação da qualidade do sono em relação à apneia. Quantas apneias tem, que tipo de apneia é, se é realmente obstrutiva, que tem dois tipos mais de apneia, a mista e a central, que aí a gente não vai ter esse comentário sobre ela hoje, que não é o tema do nosso foco aqui. Mas quantas apneias tem, o quanto essa apneia está influenciando na saturação sanguínea, quer dizer, na oxigenação do sangue, o sistema ficou muito premente quando a gente teve a pandemia, todo mundo sabia o que era saturação sanguínea, o quanto isso está tendo de repercussão cardiorrespiratória, vai para o coração e para o pulmão, consequências desse tipo de evento. Então, tudo isso a gente avalia com esse exame e é isso que vai nos ajudar a determinar que tipo de tratamento esse paciente precisa. Aqui no nosso WhatsApp, muitas perguntas sobre ronco, né? A ouvinte conta o seguinte: eu ronco muito, às vezes acordo até com o meu ronco. É normal isso? É bastante comum. Normal seria a gente não roncar, o ideal seria não roncar, né? Mas as pessoas que roncam muito e que principalmente acordam com o ronco, é muito provável que ela venha apresentando apneia durante o sono. Geralmente a pessoa pensa que acorda só com o barulho do ronco, mas na grande maioria das vezes acorda em decorrência da apneia. Fecha a respiração, a pessoa não consegue inspirar, o ar não chega ao pulmão e a pessoa acorda como se fosse sufocando e assustada na maioria das vezes. Acorda como fosse com um susto, pensando que foi só do barulho do ronco. Então essa pessoa, provavelmente, além de bastante ronco, ela está tendo apneia. E isso tem que ser, como eu disse, avaliado. Dependendo do grau de apneia, tem que se instituir um tratamento adequado. Quem ronca pode ter adenoide? Pode. A adenoide é um dos fatores importantes para ronco, mas principalmente em criança. Adulto, a coisa mais rara do mundo é a gente ver uma hipertrofia da adenoide no adulto, tá certo? Aí já seriam outros fatores, como eu disse, dentro do nariz. A hipertrofia de cornetos, pólipos nasais, rinite, sinusite, essas coisas do nariz, elas podem contribuir bastante para ronco. Inclusive a adenoide, que é uma espécie de carnosidade, vamos chamar assim, é um tecido linfóide que fica por trás do nariz, na saída. Do jeito que a gente tem a entrada aqui do nariz, que é a narina, lá no finalzinho, a passagem para a garganta, nós temos a coana, que é a abertura que dá a passagem do ar para a região da garganta, para a rinofaringe. Então, às vezes, cresce esse tecido linfóide lá, essa carnosidade lá, que obstrui essa saída. É bastante comum em criança. E quando ocorre apneia, ronco, em decorrência disso aí, é relativamente fácil resolver. Na hora que faz a remoção desse tecido, resolve totalmente o problema. Eu digo que ronco em criança, ronco, apneia, geralmente, em quase 100% dos casos, é fácil de tratar. Apneia em adulto, sempre é possível tratar. Ronco em adulto, nem sempre. O ronco, muitas vezes, ele é impossível de ser debelado, de acabar totalmente o ronco. A menos que a gente tenha que recorrer ao uso de um aparelho chamado CPAP. O CPAP é um equipamento que cria uma pressão positiva permanente dentro da via aérea. Então, é como se, ao invés de fechar a estrutura da faringe, como eu falei antes, que ela vai colabar, o aparelho joga ar para dentro e não deixa que isso ocorra. Está sempre com uma pressão positiva, não cria pressão negativa para fazer o colabamento. Então, nos casos de pacientes que têm indicação de uso de CPAP, tanto acaba 100% da apneia, como acaba também o ronco. O paciente deixa de roncar. Então, para tudo tem um jeito, é aquela história. Mas o ronco, sem o uso do CPAP, nem sempre ele é plausível de tratamento total, de acabar o ronco em pacientes adultos. A menos que exista uma causa específica. Só uma causa, nariz obstruído. Aí a gente, quando desobstrui o nariz, acaba o ronco. Mas geralmente o ronco no adulto ele tem mais de um fator envolvido. E às vezes esses fatores não são totalmente debeláveis. A gente não consegue extinguir todos eles. Então pode ser que o paciente melhore do apneia, mas não melhore totalmente do ronco.
Tem mais perguntas? Minha filha ronca muito e tem horas que quer se engasgar. Ela tem 5 anos. Seria a apneia e onde é que faz o exame? Exatamente, isso aí é a apneia. O ronco com aqueles engasgos durante o sono, isso aí é a apneia, tem que ser tratado. Na criança, a polissonografia muitas vezes é dispensável, porque, como eu disse, geralmente o tratamento da criança é mais fácil. A gente, quando identifica a causa, vamos supor que ela tenha rinite. A rinite pode causar ronco e apneia. Vamos supor que ela tenha hipertrofia da adenoide, das amígdalas. Isso aí, quando identificado e tratado, geralmente acaba com o problema sem necessitar a relação da polissonografia. A polissonografia faz aqui em Caicó, faz lá na clínica. Agora, na clínica, entre aspas, né, o paciente vai levar o equipamento para casa. Agora, precisa de requisição médica, tem que passar geralmente por uma avaliação prévia. O especialista que mais solicita polissonografia hoje, aqui na região, é o cardiologista, exatamente por causa das complicações que eu falei, cardiorrespiratórias decorrentes de apneia. E geralmente só é necessário em adultos, né? Em crianças, na maioria das vezes, a gente, quando identifica um paciente com apneia, quando identifica uma criança com ronco, que trata a causa, resolve sem precisar recorrer ao exame. Meu rapaz tinha 24 anos, quando criança colocava muito sangue pelo nariz e agora está voltando. No serviço à noite ele soltou tanto sangue que o banheiro ficou cheio. O que é que eu devo fazer? Deve procurar atendimento médico. Sangramento, quando é um episódio isolado, não preocupa. Quando ele se torna repetitivo ou mais volumoso, como foi o caso desse rapaz, deve ser tratado. Na grande maioria das vezes, 90 e tantos por cento das vezes, não preocupa. É um sangramento de um vasinho que rompeu ali na região do nariz, geralmente causado por microfissura da mucosa. O ressecamento do nariz provoca pequenas fissuras na mucosa. E essa mucosa é muito vascularizada, tem muitos vasos. Às vezes, uma fissurazinha, uma rachadurazinha dessa atinge a parede de um vaso sanguíneo e faz com que ele sangre. E isso, quando se torna repetitivo, tem que tratar. Não adianta a gente ficar esperando só a obra divina. Uma hora vai voltar a sangrar e isso pode ficar repetindo por longo período. Doutor Enio, meu nariz vive escorrendo, saindo como se fosse água. O que é que pode ser? Tomara que seja dos dois lados. A rinorreia, essa aguinha escorrendo do nariz, quando é dos dois lados, não preocupa, porque geralmente é só coriza mesmo, a famosa coriza, tá certo? Que é decorrente geralmente de rinite. Essa corizazinha clara, tipo água, ela na maioria das vezes é decorrente de rinite. É um quadro alérgico que causa isso aí, o aumento de produção de muco nasal, e se traduz por esse sintoma aí. Nesses casos não preocupa, não é nada preocupante, mas se incomoda, deve ser tratado. A rinorreia que preocupa é aquela rinorreia que é tipo uma aguinha, exatamente desse jeito aí que ela está descrevendo, só de um lado. A pessoa, quando baixa a cabeça, geralmente começa a pingar aquela gotinha de água do nariz. Essa daí preocupa porque pode ser uma rinolicorreia. O que quer dizer isso? O nariz da gente, ele se divide com o cérebro através de uma estrutura óssea, uma lâmina óssea fininha, tá certo? Então, essa lâmina óssea separa totalmente o nariz da região cerebral, da região intracraniana. Em algum momento pode ocorrer uma fissura, uma rachadurazinha dessa parede óssea, espontaneamente, sem pancada, sem nada. Existem casos, relatos de essa fissura sem histórico de trauma, de pancada. E quando ocorre essa rachadura, o líquido que envolve o cérebro, que é o líquor, ele começa a drenar através daquele orifício, não digo orifício, aquela rachadurazinha. E aí ele passa para o nariz, e aí começa a pingar para o meio externo. Isso é perigoso por quê? Porque há uma abertura do meio nasal para a região intracraniana, e essa abertura não pode existir de forma nenhuma. No momento que ocorre essa abertura, o paciente fica bastante susceptível à possibilidade de ocorrer uma meningite, tá certo? Então, nesses casos em que a pessoa tem a rinorreia, aquela gotinha pingando, bem clarinha, parecendo água, fininha, de um lado só do nariz, sempre, isso é importantíssimo, sempre procurar um atendimento urgente, quanto antes melhor, porque essa abertura de uma área para outra é um risco potencial alto para o ocorrimento de sinusites, ou de meningites. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Bom dia, doutor Enio. Doutor Enio, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: pessoa que tem sinusite, que está com crise,
aí apresenta tosse. Essa tosse que apresenta é devido a essa sinusite que está inflamada. Eu gostaria que o senhor me explicasse um pouquinho. Aqui é Tânia. E tenham todos um bom dia. Um abraço, Tânia Irituênio. Bom dia, Tânia. Um abraço também para a senhora. Bom, aí realmente pode ser um dos sintomas de sinusite. Tosse, principalmente uma tosse seca, é um dos sintomas mais comuns em sinusite. Muitas vezes é o único sintoma. Eu já atendi muitos pacientes que a única sintomatologia referida por ele era tosse seca, e quando a gente foi examinar, a causa dessa tosse era uma sinusite. Por que isso acontece? A sinusite é um processo infeccioso dos seios paranasais, quer dizer, dos seios da face. Essa infecção, ela produz uma secreção, quer dizer, o muco que é produzido por dentro do seio da face continua sendo produzido, só que essa secreção se torna purulenta pela infecção. É uma mistura de muco com pus. Qual é o caminho natural dessa secreção? Ela sai do dentro do seio da face para o nariz e do nariz desce para a garganta. Então, você imagine 24 horas por dia essa secreção descendo pela garganta, ela se torna irritativa para a mucosa e causa uma reação de defesa que é a tosse. Então, chama-se gotejamento pós-nasal, a secreção descendo e irrita na garganta, e muitas vezes, eu já vi muitos, que o único sintoma, não tinha sintoma nasal nenhum, o único sintoma era tosse seca. Então, é bastante comum a correlação entre tosse e sinusite. Outra pergunta que o Vini quer saber é o seguinte, é normal criança roncar também? Normal seria não roncar, como eu falei antes. Mas é comum, bastante comum, e deve ser sempre tratado. A criança que está roncando, ela está com algum distúrbio respiratório importante. A criança não é para roncar de jeito nenhum, tá certo? Então, quando ela está roncando, é um sinal de alerta que tem algo de bastante errado com a parte respiratória da criança. Geralmente, é um problema obstrutivo. O nariz obstruído, seja por uma rinite, seja por uma sinusite, seja por adenoide grande, seja por amígdala grande. E isso traz consequências para a criança. A criança está roncando, muitas vezes tem apneia. A apneia prejudica a qualidade do sono, prejudica o desenvolvimento da criança. A questão obstrutiva altera toda a formação da face da criança, da arcada dentária. Isso, a médio e longo prazo, pode inclusive comprometer a questão de aprendizado, de comportamento da criança, desenvolvimento neuropsicomotor. Então, deve ser tratado sempre, viu? A criança que está roncando deve sempre procurar tratar. Meu esposo conversa muito à noite dormindo. O que pode ser isso? Aí, qualidade do sono influencia. A pessoa que tem uma má qualidade do sono pode ter tendência a sonambulismo, a conversar de noite, a se mexer muito de noite. Então, é bem provável que ele esteja com uma qualidade de sono não muito satisfatória. Aí tem que ver qual é a causa para isso. Pode ser problema respiratório, mas pode ser muitas outras causas, inclusive neurológicas. O sonambulismo tem a ver com a área do otorrino? Não, é como eu disse, de forma indireta pode ter correlação. Todos esses distúrbios do sono, eles podem sofrer influência da área otorrinolaringológica. Por quê? Porque a qualidade de sono depende muito da qualidade de respiração. Então, a pessoa, seja ela criança ou adulta, que não tem uma boa qualidade de sono, ela não vai entrar nos estágios de repouso total. O sono da gente ele se divide em estágios. Só alguns deles são de repouso total. Os outros, a gente fica como se fosse numa semivigília. O organismo da gente ainda fica como se fosse meio desperto. Então, as pessoas que têm uma qualidade de sono ruim, elas não entram nessas fases de descanso total. E a questão respiratória é importante para isso. A pessoa que está respirando mal, que tem ronco, que tem apneia, ela costuma não entrar bem nessas fases de descanso total, e isso influencia nos eventos correlatos ao sono. Sonambulismo, falar durante o sono, se mexer demais, esse tipo de coisa. Dr. Eno Lobo, ele é médico otorrino, está na Clínica Cardioquide, na Rua Augusto Monteiro, 1248, Centro de Caicó. Telefone 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 98154-4453. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marco. Um bom dia a todos e até a próxima oportunidade. 8 horas 15 minutos, confirmando 8.